Tu és digno, és de glória. Nós estamos cantando isso, né? O outro cântico também vai tratar disso, a glória do Senhor. Digno és de glória. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Continuando, afirmando que o Senhor é digno. Tu és digno, Senhor, lá no Apocalipse. Tu és digno de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Todas as coisas criaste para o teu gozo, para o teu deleite, foram criadas. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber
és digno, Senhor. Tu criaste todas as coisas. E a parte melhor dessa criação, o Senhor mesmo disse, está escrito, viu Deus que era muito bom quando criou o homem à sua imagem. Meu Deus, só que nós, exatamente aqueles criados à tua imagem, nos negamos a te dar a glória e a reconhecer a tua soberania, o teu poder, o teu amor, a tua justiça. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, meu Senhor, para que realmente sejamos adoradores, aqueles que sabem que o Senhor realmente criou todas as coisas e criou o homem exatamente para louvor da sua glória, porque só o homem sabe dizer isso às outras criaturas, às outras pessoas. Que nós possamos, Pai, dizer, contar as tuas maravilhas, as maravilhas que o Senhor fez. É só o teu povo que pode contar isso. É só o teu povo que tem esse conhecimento, essa revelação. Por isso nós carecemos tanto da tua graça, meu Senhor, por causa do louvor da tua glória. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, aquele que é o Senhor da glória. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, vamos aí, Vitinho, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. E nós vamos ver no capítulo 11, leremos dos versículos 25 a 30. Para mostrar para os irmãos a natureza do convite que Jesus fez aos pecadores. Como eu já disse, totalmente diferente do que eu sempre leio em livros e escuto em pregações e tudo. Qual é a natureza desse convite? Mateus 11, de 25 a 30. Tantas vezes a gente fala sobre isso aqui. Jesus vinha falando aqui anteriormente, só para os irmãos saberem o contexto, ele vinha falando antes exatamente as cidades impenitentes, como Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom, e ele dizendo, olha, se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido e visto o que vocês viram e ouviram, eles teriam se arrependido de pano de saco e cinza. Aí nós vemos inclusive a soberania de Deus na predestinação. Jesus não sabia que se tivesse sido pregado isso lá, eles teriam se convertido, então por que não foi pregado lá? Porque Deus não quis, simplesmente isso. Aqui não, aqui Deus quis. Então foi nesse contexto que Jesus falou isso aqui. Por aquele tempo, não é isso que nós vamos ler? 11, 25 a 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem, irmãos, como eu disse para vocês, sempre que eu leio, até hoje, na minha vida de velho, sempre que eu leio algum livro que o cidadão trata desses versículos, ele faz uma aplicação ali como se Jesus estivesse oferecendo uma vida boa para a gente aqui na terra. Todos os casos, eu só vi uma pregação, em que o pastor dizia o que é isso aqui realmente. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, que era uma congregação ainda, a placa dela tinha escrito esse versículo lá. Igreja Presbiteriana do Brasil, congregação do Jardim 13 de Maio, aí bem embaixo tinha, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Quando eu cheguei que vi aquela placa ali, eu digo, pode tirar esse negócio daí. É uma frase bíblica? É.
Mas ela passa a impressão errada e o desgraçado do pecador já lê com essa impressão errada mesmo. Ele quer vida mansa. Ele lê aquela frase ali como se a igreja estivesse oferecendo para ele algum jeito de ele ter uma vida mansa. Digo, tira isso daí. Por que ele não bota lá? Arrependei-vos. Por que ele não bota lá? Arrependei-vos e crede em Deus. Por que ele não bota isso lá? Então, queridos, olha só. Certamente esse é um dos trechos bíblicos mais utilizados pelos falsos pastores com sua intenção clara de fazer prosélitos, sem explicar qual é a natureza do convite que Jesus faz a pecadores. Convém ressaltar que essa palavra de Jesus foi dirigida aos judeus, ao seu povo, ao povo de Deus. Inclusive aos líderes que estavam lá o tempo todo cercando Jesus, fariseus, escribas, saduceus, especialmente os fariseus. 25 e 26. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Os sábios e entendidos eram os escribas, fariseus e saduceus que estavam ali, e os pequeninos eram os seus discípulos. Daqui a pouco eu vou dizer de novo isso aqui. Então, irmãos, eram os líderes. Até aquele momento, Jesus ainda não havia se dirigido aos gentios. Até aquele momento, Jesus estava falando somente aos judeus. É ao seu povo que Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema é, o que quer dizer isso? Os judeus até, pelo menos alguma coisa, eles entenderam sobre isso que Jesus estava falando. Afinal, eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham os salmos. O Velho Testamento já estava fechado, o cano do Novo Testamento já estava fechado no tempo de Jesus. Eles já sabiam disso. E esse Velho Testamento todo, como Jesus mesmo declarou, falava sobre Jesus. Tudo falava sobre Jesus. Então, por isso, irmão, nós precisamos atentar para essa reivindicação que Jesus faz falando ao seu povo. Quando ele chama, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados. Eles sabiam mais ou menos do que era que Jesus estava falando, porque ele diz isso. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Todo mundo estava escutando aquilo ali. Judeus, mestres da lei, todos estavam escutando aquilo ali. Irmãos, prestem atenção para a maravilha que é a salvação. Quem acha que se salva porque quer, não é salvo e provavelmente não será. É uma maravilha de Deus a salvação. Essa afirmação do Senhor Jesus tem uma profundidade que nós nem podemos alcançar. Nós não podemos alcançar. Jesus está dizendo aos seus ouvintes que somente Ele possuía total e completa percepção do Pai. Do mesmo jeito que somente o Pai conhecia o Senhor Jesus na sua plenitude, conhecia verdadeiramente a personalidade do seu Filho, e Jesus emenda, acrescenta dizendo que e aqueles a quem eu o quiser revelar. Não é você que vai entender isso aqui porque você quer, não. Só o Filho conhece o Pai? Ele estava falando de salvação, irmãos. Ele estava chamando pecadores ao arrependimento. Só o Filho conhece o Pai, só o Pai conhece o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. A salvação é uma maravilha de Deus, muito maior do que a própria criação. A mensagem do boletim mostra para vocês aí, e a gente lembrou isso. A criação bastou a palavra. Haja isso, haja aquilo, tudo foi feito. A salvação não. Foi muito mais do que somente a palavra. Foi preciso que o próprio Deus morresse, crucificado. Então repare que o milagre da salvação necessitou, digamos assim, de um esforço muito maior de Deus para a redenção do que para a criação. Só para entender o que é a salvação. Está no boletim a mensagem. Então, irmãos, prestem atenção. Como nós aprendemos na escola bíblica dominical no domingo passado, com o presbítero Oriel, os decretos de Deus são eternos e é por isso que, como lemos nos primeiros versículos, Jesus ora ao Pai nesses termos.
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, esses sabichões aí, e as revelaste aos pequeninos, esses meus discípulos aqui. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Irmãos queridos, isso é de uma profundidade que nós não conseguimos entender. Foi do agrado de Deus não salvar os fariseus, os arrogantes, os soberbos, os orgulhosos. Foi do agrado de Deus. Foi do agrado de Deus salvar aqueles a quem Ele mesmo deu a humildade, a dependência dEle. Meu Deus, isso é muito profundo, irmãos, para a gente entender pela nossa cabeça. Segundo os decretos eternos de Deus, ainda que não entendamos totalmente, ainda vamos entender a cada dia, a redenção da criação caída é coisa decidida na eternidade. E a revelação é dada apenas aos eleitos de Deus. Aqueles que Ele deu ao Filho. Jesus deixa isso tão claro na oração sacerdotal de João 17. Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por estes aqui que Tu me deste, os 12 que estavam com Ele lá, inclusive Judas. Ele diz isso no versículo 9 da oração sacerdotal. Eu não oro pelo mundo todo, não. Então é claro que Jesus não ia orar pelo mundo todo, porque Ele não veio salvar o mundo todo. Ele ora por aqueles que Tu me deste, estes aqui. Judas estava no meio. Mas lá no 12, no versículo 12, ele diz: não perdi nenhum dos que Tu me deste, Pai, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia, as Escrituras. Aí ele estava se referindo a Judas. Ou seja, eu oro por estes, excluindo este aqui. E lá no versículo 20 ele diz de novo: Pai, eu não oro só por estes aqui que Tu me deste, não. Eu oro também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Aí nós entramos nessa história. Estes recebem a revelação, irmão, e só estes. Esse é o desespero do pastor. Esse é o desespero dos profetas do Velho Testamento. Esse é o desespero do próprio Jesus. Ó Jerusalém, eu quis te salvar, e tu não quiseste. Era disso que Jesus estava falando aqui, quando ele fala isso: vinde a mim, vós estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele não estava oferecendo vida boa para ninguém. Certamente entre os ouvintes de Jesus, além dos seus discípulos e a multidão que sempre o acompanhava, estavam os fariseus. Onde Jesus estava, estavam os fariseus e o seu time, perturbando Jesus, querendo pegá-lo no contrapé para poder ter motivo para matá-lo. Inclusive forjaram toda aquilo foi uma trama urdida pelos sumos sacerdotes para poder crucificar Jesus. Porque motivo mesmo eles não acharam. Então esses são os sábios entendidos a quem Jesus se refere, que se ufanavam como sábios e entendidos, consideravam os verdadeiros guardiões da palavra de Deus, da lei de Moisés. E os pequeninos, repito para vocês, tem gente que pensa que Jesus não fala em pequenino, está falando de criança. Tá não. Quando ele falou de criança, ele disse isso: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Quando ele disse ao seu discípulo: se vocês não se tornarem como uma das criancinhas, você não... O que é uma criancinha? É alguém que confia totalmente no seu pai e na sua mãe. Ele não sabe das coisas, ele não sabe de nada. Ele está aprendendo do zero. Foi o que ele disse a Nicodemo: se tu não nasceres de novo, tu não sabe nada, rapaz. Então, é só nesse sentido que ele fala que criancinha é criancinha mesmo. Os meus pequeninos eram os discípulos. Rabinos daquela época chamavam os seus discípulos de pequeninos. Em que sentido? Eles estão aprendendo tudo do zero. Então, irmãos, uma vez entendido isso, por que Jesus disse? Por que razão foi do agrado do Pai? Jesus disse: porque isso foi do teu agrado, revelar-se aos pequeninos e não aos sábios entendidos. Em primeiro lugar, irmãos, segundo a palavra de Jesus, não nos compete tentar explicar por que alguns creem no Evangelho e outros não. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai,
Ninguém conhece o Pai senão o Filho. É aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso não é da nossa conta. Eu tenho dito a alguns irmãos aqui, não tentem converter ninguém. Isso não é função de vocês. Preguem a palavra de Deus, chamem pecador ao arrependimento e orem por ele. Não tente convencê-lo intelectualmente, isso é perda de tempo, isso é burrice, aliás, é mais do que burrice. É um insulto a Deus. Ele não disse o que é para fazer? Ele não disse o que é para pregar? Ele não disse como é para pregar? Então como é que eu, igreja, na minha sabedoria, nas minhas artimanhas, vou converter meio mundo de gente? Jesus está te chamando, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só que o cara não diz o que é que Jesus, qual é o conteúdo, o que é que Jesus está dizendo com isso. Não é da nossa conta, irmão. Porém, embora a soberania de Deus quanto a isso seja um profundo mistério, a Bíblia destaca uma grande verdade prática acerca desse assunto. O Evangelho geralmente está oculto àqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes no seu próprio conceito. Quem disse isso foi Isaías, 700 anos antes de Cristo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. O pastor é muito sabido, pode arranjar um jeito de encher a sua igreja. Uma irmã me mandou uma pregação essa semana e eu tive o trabalho de assistir quase 2 horas do chamado culto. E eu vendo aquilo, digo, meu Deus, que loucura é essa, meu Deus. O homem disse várias verdades durante a pregação dele, mas aquelas verdades estão totalmente misturadas com heresias e com mentiras, e o que interessa ao pecador é exatamente a mentira. A verdade não interessa, não. Até porque quando ele falava a verdade, era chamando os irmãos a algum tipo de responsabilidade com base no que ele estava pregando. Isso aí, irmão, nenhum quer, não. Ele quer as promessas que ele estava dando de Zaqueu. Ora, foi para Zaqueu aqui, não foi para sua casa coisa nenhuma? Então o cara, meu Deus, que loucura é essa? Assisti até o fim só para ver em que aquilo ia dar. Meu Deus, que é isso? Isso é uma igreja. A Bíblia, irmão, nos diz, nos Salmos, nos diz em Provérbios, nos diz em Isaías, como eu disse agora aqui. Tiago diz claramente, Deus resiste aos soberbos. Pedro diz claramente, Deus resiste aos soberbos. O Evangelho, irmãos, é revelado apenas aos pequeninos, aos humildes. E o cântico da Virgem Maria demonstra a sua compreensão e o seu conhecimento sobre isso, quando ela diz assim, o Senhor agiu. Quem ela estava falando? Do filho que estava no ventre dela. Mas ela sabia a história de Israel. O Senhor agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Maria, no seu cântico, quando soube que estava grávida, cantou essa beleza. Quando ela falou que dispensou os ricos e encheu os pobres, ela não estava falando de bens materiais, não. Ela sabia disso, que ela era uma pobre que nunca teve nada. Deus nunca fez isso com ninguém, de dispensar rico pobre e o pobre fazer rico. Isso não existe na Bíblia. Na verdade, geralmente os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nós conhecemos essa história. Inclusive com Israel aconteceu isso. Maria sabia disso, e ela mesma era uma pobretona. Maria está falando de coisas espirituais. Ela era mãe do Salvador, ela sabia disso. Ela está falando da obra salvífica daquele menino que viria, porque ela ouviu isso logo no início da gravidez. O que foi dito a José, tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele vem salvar o seu povo dos pecados deles. Maria sabia disso. Então, irmãos, guardemos em nossos corações essas verdades.
Guardemos os nossos corações da soberba, da avareza e do orgulho pelas riquezas, pregamos aqui domingo passado, do orgulho intelectual. Ah, eu sou sabido, eu sei disso, fulano não sabe. Do orgulho da nossa própria bondade. Eu lembro que a gente tinha um diácono aqui que ele gostava de dizer: pastor, a coisa que eu tenho mais orgulho é da minha humildade. Ele dizia isso. É a coisa que eu mais me orgulho, pastor, é da minha humildade. Muito bem, irmão, é um orgulho santo esse seu. Então, irmão, nós não podemos ter orgulho disso, dos nossos próprios méritos. Achamos que temos mérito, nós somos bons. Eu não sei porque o pastor nos chama tanto aqui ao arrependimento e à santidade. Eu não já sou crente, bom todo. É bom lembrar, irmãos, outro ensinamento do Senhor Jesus, que está lá em Lucas 14, 11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Era disso que Jesus estava tratando aqui, irmãos. A razão para alguns crerem no Evangelho e se humilharem diante de Deus é a eleição de Deus, não é você que é bam, não. É a eleição de Deus, e não nos compete, inclusive, questionar nada disso. Vocês ouviram aqui, quem estava presente numa das nossas aulas aqui, uma senhora que veio, e depois da aula perguntou: pastor, e se eu chegar no céu e não encontrar minha mãe? Eu disse para a mulher: olha, um convertido não tem esse tipo de questionamento. Um convertido sabe que a sua conversão está totalmente dentro da soberania de Deus, do amor de Deus. Sua mãe vai estar ou não estar lá, isso não é da sua conta. Se você for convertido, você não vai ter esse tipo de questionamento. Deus é justo, e quem ele converteu, ele é justo. Quem ele jogou no inferno, ele é justo. Eu não vou questionar isso. Então, irmãos, em segundo lugar, nós podemos ver nesse trecho a majestade do Senhor Jesus. Meu Deus, que coisa incrível! Tudo me foi entregue pelo meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, nem o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Meu Deus do céu, vocês sabem quem é Jesus, o tal do meigo e doce que a igreja prega? Que você bota ele no bolso e faz dele um igual a você? Meu colega Jesus. Irmãos queridos, nós precisamos enxergar a grande verdade prática nessas palavras de Jesus. Todo poder, toda autoridade no que diz respeito à nossa salvação, era disso que ele estava falando. Tudo está em suas mãos. Não depende de nós. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Jesus está falando da nossa salvação. E Ele mesmo, em seu ensino, utiliza várias figuras, metáforas, sobre os meios que Ele mesmo também provê para a nossa salvação. Os salvos, os eleitos, os pequeninos entenderão isso. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor que ele elencou um verdadeiro rosário de tudo que Jesus é. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olhe, mas o homem saiu dizendo tudo que está na Bíblia sobre isso. Realmente, ele diz isso para quê? Para a gente saber. Ele é o caminho. Então nós precisamos seguir por Ele. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Ah, Deus é Pai de todo mundo. Todos os caminhos levam a Deus. Uma vez uma professora minha, doutora, me disse isso. E ela era crente, batista. Não, Deus é Pai de todos, né, Juarez? Eu digo: é não. É não, doutora. Não, todos os caminhos levam a Deus. É ou não é, Juarez? Eu digo: é não, doutora. Deus só é Pai dos seus eleitos e só há um caminho que leva a Deus, Jesus. Lá vem você, pronto, ofendeu a universidade. Lá vem, digo: olha, não vamos discutir isso. Se a senhora diz que é crente batista, então não vamos discutir isso, muito menos aqui numa sala de aula.
Ele é o caminho, sim, mas o que quer dizer isso? Eu tenho que andar por ele, não tem outro jeito. Ele é o caminho, a verdade, sim, o que quer dizer isso? Ele é a porta, não é uma porta, ele é a porta, eu sou a porta das ovelhas, não tem outra porta para entrar. E ele diz que essa porta é estreita. Ele é o pastor das ovelhas. Nós precisamos segui-lo e saber que esse pastor é que cuida de nós. Se nós entendemos isso, sabemos que ovelha é o animal mais abestalhado que tem. É o animal mais indefeso que tem de todos os rebanhos, é uma ovelha. Ela depende do pastor. Então nós precisamos saber disso, ele é o meu pastor. Eu sou uma ovelha indefesa nesse mundo corrompido, caído. Eu não tenho condição de andar nesse mundo caído se não tiver um pastor me guiando a pastos verdejantes e água tranquila, e águas tranquilas. Eu sei disso. Ou apenas eu vi, ele é o meu pastor, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a porta. O que quer dizer isso? Ele é o médico das almas. E esse médico das almas não é um psicólogo, nem um psiquiatra. Nós precisamos consultá-lo se quisermos ser curados da chaga, da doença, do pecado. Não é de traumas psicológicos, distúrbios psíquicos. Esses distúrbios psíquicos, todos quase são comportamentais. Tem a ver com pecado. Pois é, ele é o médico que cuida disso. Eu não vim chamar sãos. Eu vim curar doentes, mas doente de quê? Do pecado. Doente de doença comum. Ele podia curar isso lá do céu mesmo, pensava ele ter vindo aqui morrer numa cruz, não. Ele é a luz do mundo. A Bíblia nos diz claramente que o mundo inteiro jaz no maligno. Foi Deus quem entregou o mundo à vaidade. Está escrito isso. Pois é, mas ele também disse, eu sou a luz do mundo. Quem vier após mim, ou quem me seguir, é isso que quer dizer, após mim, não andará em trevas. Pois é, eu sei disso. E ele também diz, vocês agora são a luz do mundo. Eu sou luz onde eu estou. Ou eu me confundo tão perfeitamente com as trevas que ninguém sabe. Não dá para perceber luz nenhuma. Onde eu vivo, o que eu faço. Quem é que sabe que eu sou crente? Pelo meu comportamento. Pode até saber porque eu digo. Aí o camarada diz, ainda diz que é crente. Fazendo isso que ele faz, a gente ainda diz que é crente. Eu já ouvi tanto isso. Ainda diz que é crente. Irmãos, as pessoas sabem o quanto eu sou esforçado pelo ensino e rigoroso com a santidade. Que já houve irmão que viu algum comportamento, irmão sei lá quem, um irmão me contou isso, conversando com outro, falaram de uma pessoa daqui da igreja. Aquela pessoa da igreja do pastor Juarez? Aquela pessoa com aquele comportamento é membro da igreja do pastor Juarez? Radical como ele é? Ó. O homem identificou no comportamento daquela pessoa que não tinha nada a ver com o que ele sabe que eu ensino e prego. O irmão me contou isso aqui, eu fiquei muito triste. Fazer o quê? Ele é o Cordeiro de Deus que foi crucificado em nosso lugar. Nós não entendemos isso não, mas os judeus entendiam muito bem, porque eles lembram do Cordeiro lá da Páscoa, lá do Egito. João Batista recebeu essa revelação, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse o Cordeiro que vai livrar vocês da escravidão do pecado. Assim como o Cordeiro lá da Páscoa no Egito livrou da escravidão do Egito. João foi o único que soube fazer essa ligação. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Ele disse isso, todo o poder me foi entregue por meu Pai. Poder de quê, irmãos? Jesus estava falando da redenção, da criação caída, da salvação dos seus eleitos. Era disso que o homem estava falando. Ele não estava falando de vida boa para ninguém aqui na terra, não. Que nem a pregação do homem que eu vi. Deus quer restaurar sua casa, sua família. Diz, mas que é isso? Ele quer mesmo. Mas isso é consequência da sua salvação. Isso é apenas consequência lógica e normal e natural da sua conversão. Se você não for convertido, Deus não está interessado em transformar sua casa, sua família, coisa nenhuma.
Então, irmãos, nós podemos observar nos últimos 3 versículos a amplitude da palavra de Jesus e o direcionamento dessa palavra. E nós vamos ver logo, rapidinho de passagem aqui, esse direcionamento. Nós vemos que ele não se dirige àqueles que se acham justos, sabidos, arrogantes, soberbos, dignos em si mesmos. Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então repare que há um direcionamento da vontade de Deus, porque foi da tua vontade. Já falei lá atrás, Deus resiste aos soberbos, está escrito na Bíblia toda. Deus resiste ao sabichão. Há um provérbio que diz: tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há num tolo do que nele. Então, irmãos, há um direcionamento. Estes metidos a sábios e entendidos, exatamente por se julgarem sábios e entendidos, acham que não precisam de salvação. Eu não já sou salvo? Por que o pastor fica me chamando à santidade aí? Eu não já sou salvo? Minha vida é uma santidade só. Que coisa triste para o pastor identificar na sua igreja, e ele sabe disso muito bem. Quantas pessoas há nessa condição? Ah, por que o pastor vive chamando a gente? Porque é isso que tem na Bíblia. Ao contrário, irmãos, o Senhor Jesus dirige o seu convite amplo, sim, é amplo, porém restrito a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E ele não está falando de problemas aqui no mundo secular, não. Cansados e sobrecarregados de quê? Quem são estes aos quais Jesus se dirige? São todos aqueles que sentem o peso do seu pecado no coração. São todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e sabem que não podem conviver com isso. Não têm condição de carregar isso nas costas. São todos aqueles que desejam livrar-se da carga da ansiedade, livrar-se da carga de alguma tristeza que ele não consegue vencer por algum motivo, livrar-se da carga do remorso, que é pior ainda. Remorso não é sinônimo de arrependimento. Livrar-se da carga de um perdão não liberado. A pessoa que não perdoa é uma desgraçada, porque a sua falta de perdão faz mal a ela e não ao não perdoado. O não perdoado, se ele souber que você não perdoou, ele vai dizer: ele que se dane, eu quero é que ele morra debaixo do trem, morra afogado ou o que for. O não perdoado está se lixando se você perdoou ou não. Agora, você que não perdoou é um desgraçado, vai adoecer, muitas vezes desenvolve até um câncer por causa disso. Você não consegue se livrar disso se não houver uma conversão, se não entender que esse perdão que você não está liberando, conseguindo liberar, é de Deus na sua vida. Por que é que você não está conseguindo liberar esse perdão? Porque você não tem esse perdão. Precisa pedir clemência a Deus, misericórdia a Deus. Enfim, Jesus se dirige, irmãos, a todos aqueles que desejam livrar-se da carga do pecado. Eu não posso com isso. São estes que são convidados a vir a Cristo, não importa quem sejam ou o que vieram a ser no passado. Não importa o que já tenham sido na sua vida. Maria Madalena tinha 5 demônios, 7 demônios, sei lá quanto. A mulher samaritana já teve 5 maridos e o que ela via não era marido dela. Então o que ela foi não interessa, o que interessa é daqui para frente. Você viu Jesus? Viu. Reconheceu que Ele é o Senhor? Reconheceu. Reconheceu que você é um miserável que precisa dEle? Reconheceu. Então o que está para trás não interessa mais. Como Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. O profeta, eu acho que é Miqueias, diz que Deus joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Deus joga no mar do esquecimento, então eu vou me lembrar.
Ele joga no mar do esquecimento, é daqui para frente. É nova aliança, eu vou fazer com o meu povo, como a gente fala de vez em quando, principalmente na Santa Ceia aqui, ele diz em Jeremias e de Ezequiel. Nova aliança. Eu tirarei o coração duro, o coração de pedra, eu colocarei um coração de carne, um coração que sente emoções. Eu tirarei o Espírito, colocarei o meu Espírito. Jesus não mandou o Espírito sobre nós? Nós não somos a habitação do Espírito? E colocarei mais ainda neles, colocarei o meu temor, para que obedeçam os meus decretos, os meus juízos que Léo está ensinando aqui no domingo. É Deus, irmão, já disse que Jesus está falando, todo o poder me foi dado. Poder da criação, e foi Ele quem criou, e agora poder da redenção, é disso que Ele está falando. Foi isso que Ele veio fazer. Hoje de manhã Daniel falou aqui sobre o Natal, mostrando o Natal, o que é o Natal, o sentido do Natal, e como isso foi deturpado ao longo do tempo pelas tradições humanas. E Jesus disse isso, vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Exatamente. Então, irmão, nós temos que saber disso. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados são convidados a aceitar a oferta graciosa que Jesus faz. Eu vos aliviarei. Mas é da sua vida cheia de rolo, cheia de problema aqui na terra? Por causa da sua vida toda enrolada? Não! Não é disso que o homem está falando, não. Ele está falando da sua vida espiritual. Você está dominado pelo pecado. Você sabe o que é jugo? Para a gente entender melhor, quem é daqui do Nordeste, é canga de boi, que você bota num 2 boi, aquela canga de boi, aqueles bois estão subjugados. Eles vão para onde o feitor, ali o condutor, eles vão para onde ele botar, para onde ele mandar. Eles não fazem mais a vontade deles. Aí Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembra o que é que está prometido aos mansos, o próprio Senhor Jesus, lá aqui mesmo em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, irmãos, prestem atenção, que maravilha é a salvação. Eu vos aliviarei. Os seus ouvintes sabiam muito bem que eles não tinham condição de cumprir as exigências da lei de Moisés. Havia um jugo imposto aos homens pela lei de Moisés. Eles sabiam que não podiam cumprir aquilo. Eles sabiam disso. E havia mais a carga de tradições imposta pelos fariseus. Aí Jesus, aqui mais para trás, já tinha dito a eles em Mateus 5,17, mais para trás aqui, olha, eu vim cumprir a lei. Vocês não podem mesmo não. Mas eu vim cumprir a lei. É isso que ele está oferecendo. Venham comigo. Eu cumpri a lei. Venham aprender comigo. Qual foi o jugo, digamos assim, imposto a Jesus? Ir para a cruz. Ele mesmo dizer, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas não, você foi para obedecer. Ele chegou a clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, você sabe o que é Deus perguntar para Deus isso? Isso é para ter noção do que foi que Jesus carregou para nós e disse, venham comigo. Eu já carreguei isso. É disso que o homem está falando aqui, não é de vida boa aqui na terra, não. Por que isso, irmãos? Que Jesus disse isso? Eu vim cumprir a lei. Porque ele sabia que aqueles seus ouvintes não podiam cumpri-la. Eles não podiam com o jugo do pecado evidenciado pela lei. Lembra? É a lei que mostra o pecado. Se não tiver uma lei dizendo que é proibido cortar pau-brasil, que eu vou preso incomunicável e inafiançável, eu não vou saber nunca. Então, um pobre de um caboclo, detalhe, a nossa lei ainda diz que não adianta. O fato de você ignorar a lei digamos, isso não alivia a sua pena, não. Um caboclo lá do Amazonas corta um pau-brasil, ele sabe lá que aquilo é pau-brasil. E mais, ele sabe lá que tem uma lei dizendo que quem cortar um bicho daquele está preso para o resto da vida. Pois é, ele se for apanhado, ele vai preso a si mesmo. Então a lei evidencia o pecado, é ela que mostra o pecado, é proibido cortar pau-brasil. Se não tiver uma lei dizendo isso, não é pecado cortar pau-brasil. É a lei que avulta o pecado, ela mostra o pecado. Nós não temos condição de cumprir lei.
Nós não cumprimos nem as nossas leis. Semáforo fechado, eu passo quando não vem carro nenhum. Não pode dobrar à direita, eu dobro, não vem ninguém, não tem guarda vendo. Proibido estacionar, eu estaciono rapidinho enquanto eu vou aqui no banco. Nós não cumprimos nem a nossa lei. Detalhe, nós não cumprimos nem a lei da nossa casa, os pais e as mães. Nós não obedecemos, nós somos pecadores. Nós não obedecemos as regras da igreja. Há quanto tempo eu chamo a atenção aqui por causa de pontualidade, por conta de ensino aos filhos? 15 anos. Adiantou alguma coisa? Não, vocês sabem disso. Então nós não cumprimos, irmão, nós somos pecadores. Precisamos daquele a quem foi dado todo o poder. É disso que Jesus está falando para esse povo aqui. Ele não está falando de boa vida aqui na terra, que nem eu vejo em tudo quanto é livro e em tudo quanto é pregação. Além da lei de Moisés que eles não podiam cumprir, ainda havia o acréscimo dos sábios e entendidos. Irmãos queridos, nem aquele povo daquela época, a quem Jesus falou, nem nós podemos cumprir, nem mesmo a lei do seu Ulisses Guimarães, nem mesmo as regras da nossa família, de casa, quanto menos a lei de Deus, que é santo, santo, santo. E nós, miseráveis pecadores, nós precisamos do Senhor Jesus. É isso que Ele está dizendo aqui. Vinde a mim. Vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está prometendo vida boa para ninguém. Ele teve vida boa aqui. Os profetas do Velho Testamento tiveram vida boa. Os apóstolos depois de Jesus tiveram vida boa. Não é isso que ele está oferecendo. O homem está falando aqui é de salvação, redenção da criação caída, em especial seus eleitos. É disso que ele está falando aqui. Nós precisamos do Senhor Jesus, nós precisamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados. Continuamos pecadores, mesmo remidos, para que a gente possa descansar nele. Ou não conseguiremos suportar o jugo do pecado que nos assedia a cada instante. É por isso que Jesus chama atenção, Pedro chama atenção, Paulo chama atenção. É como um leão que ruge ao derredor, sempre pronto a nos pegar. E o pastor tem que cuidar das ovelhas, para não deixar que esse leão pegue as minhas ovelhas, que me foram dadas para pastorear. É por isso a minha luta e o meu cuidado aqui o tempo inteiro. E sou criticado. Só o Senhor Jesus tem esse poder, irmãos. E o poder do Senhor Jesus está na sua palavra. Não está em outro lugar. Está na sua palavra. O próprio Espírito Santo não quer glória para ele. Ele não veio, Jesus disse isso, ele não falará dele mesmo, não, ele falará de mim. Assim como ele, quando veio aqui, disse, eu não falo de mim, eu falo do que o meu Pai mandou. Cada um tem o seu papel. O Espírito Santo nos leva a Cristo e nos mostra a verdade. Lembra? Ele vos conduzirá a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus, eu sou a verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem é a palavra de Deus? Jesus, a palavra que disse, haja luz, lá no princípio. A palavra que faz resplandecer em nossos corações o Evangelho do amor de Cristo, do mesmo jeito que disse, haja luz, lá no Gênesis. Está escrito isso na Bíblia. Então, irmãos, olhem só. Só o Senhor Jesus tem esse poder e o oferece a pecadores, não é a sábios e entendidos, é aqueles que se humilham diante dele e sabem dessa sua condição. Porém há um jugo. Não é vida boa que Jesus oferece, há um jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não nega que há um jugo, irmãos, mas Jesus também nos diz que esse jugo é suave. Ao contrário,
de qualquer outro jugo e oferece a oportunidade única de ter condição de carregar esse jugo. Oportunidade única para aprenderem a ser mansos e humildes. Lembrando, Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você quer ser rico? Então seja manso e humilde. Você vai herdar a terra. Mas é aqui, no supermercado, no shopping? Não, não é disso como está falando. Ele está falando de salvação. Humildes e mansos como ele é, como ele demonstrou aqui. E é isso que proporcionar a pecadores alívio para as vossas almas cansadas. Ele não está falando de cansaço do trabalho, não é disso. O trabalho é bênção de Deus. Um dia o Margarete, lá naquele shopping da Beira-Mar ali, Meg, a gente comeu lá uma salada de verdura, sei lá o que, lá no Tambiá, lá no Girafas. Aí a mocinha que atendeu a gente reclamou do trabalho dela lá e tal. Aí eu olhei para ela assim e disse: minha filha, agradeça a Deus pelo seu emprego. Agradeça a Deus pelo seu emprego. Não fique se maldizendo do seu emprego, você está empregada. Agradeça a Deus. Então, irmãos, olhem só. Jesus não nega que há uma cruz a ser carregada. Jesus não nega que os seus seguidores terão provações a serem enfrentadas, terão batalhas a serem lutadas, a serem travadas. Porém, o consolo da palavra supera todas estas coisas, supera o peso da cruz, supera o peso do jugo. Lembra de João 16:33, já falei aqui em outras ocasiões? Digo-vos estas coisas, ele estava falando, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É disso que Jesus está falando. Eu venci o mundo. Ele nem tinha morrido ainda. Mas ele ensinou aos seus discípulos ao longo da sua caminhada, e disse: vocês vão saber disso depois. Vocês vão saber disso depois. O que é que quer dizer que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Irmãos, isso é maravilhoso. E sabendo destas coisas, precisamos nos questionar. Nós realmente compreendemos esse convite de Jesus, ou ficamos escutando pregação que o homem diz lá, que nem assim que ele salvou Zaqueu, a casa de Zaqueu, ele quer fazer isso na sua casa? Quem disse isso? Jó, Deus lhe deu em dobro tudo que ele tinha, isso é para você, irmão. Quem disse isso? Você adora ouvir um pastor dizer isso. Que loucura, irmãos. Será que não há entre nós pessoas carregadas de pecados e sabem disso? Pecados a serem confessados e abandonados, confiando neste a quem foi dado todo o poder? Ele não mandou. Ele não tem todo o poder. Eu não digo que sou crente. Será que não há entre nós tristezas crônicas a serem removidas, mágoa de alguma coisa que alguém me fez? Eu só falta morrer de tristeza quando eu conheço uma pessoa que é rancorosa, que guarda mágoa. Minha irmã velha é assim. E, meu Deus, essa pessoa é escrava, totalmente escrava. Será que não há, irmãos, feridas a serem saradas? Não é história de culto de libertação que eu estou falando, não. Estou falando de conversão.
Uma vez um irmão meu que é pastor falou isso, que tinha muitas feridas na alma. Eu digo, meu irmão, eu não sei o que é isso não. Jesus já tratou isso na minha vida. Se você tem essas feridas na alma, tem coisa complicada aí na sua... Pastor, tem coisa complicada no seu. Eu não tenho isso não. E nós vivemos na mesma casa, fomos criados pelo mesmo pai, passamos pela mesma dificuldade de ter ficado órfãos ainda meninos. Eu não tenho essas feridas na alma não. Minha irmã tem também, minha irmã velha. Então será, irmãos, nós não temos aqui pessoas nessa condição? Guardando um rancor que não consegue sair do seu coração por algum motivo? Toda a Santa Ceia chama atenção disso. Perdão a ser liberado, já falei, perdão é terrível para quem não perdoa e não para quem não é perdoado. Quem não é perdoado não está nem aí para você. Nós realmente compreendemos esse convite do Senhor Jesus? Ou pensamos que é uma oferta para uma vida mansa aqui na terra, como os pastores ensinam, falsos pastores, nas suas falsas igrejas cheias de falsos crentes? Se compreendemos corretamente, se identificamos algum tipo de jugo na nossa vida, que não é o jugo que o Senhor Jesus oferece, então qual a dificuldade de aceitar esse jugo que Jesus oferece? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Qual é a dificuldade de entender esse convite? Isso foi revelado aos pequeninos. Você não consegue entender essa revelação, não? Então você está enquadrado entre os sábios aqui, entre os entendidos. É você quem sabe dirigir a sua vida. É você quem sabe ir adiante, cada vez se afundando mais, mas é você quem sabe. Que a gente possa se questionar. Eu sei, isso que eu estou dizendo aqui, que nós temos aqui. Eu sei, mas é cada um que tem que se questionar. Cada um tem que fazer isso. Como já foi visto, esse convite que acabei de ler aqui, vinde a mim, eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Isso não é um convite para uma boa vida secular, uma boa vida material aqui na terra, e sim um convite para as maravilhas da vida eterna, que já começa aqui no mundo caído. Porque esse convite já faz parte do mundo remido, e só os eleitos sabem disso. Só os eleitos conhecem esse mundo remido, ainda no mundo caído. Já começa aqui, irmãos. E isso começa apenas quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos na provisão do nosso Senhor no que diz respeito à salvação. E então compreenderemos claramente a nossa vida aqui nesse mundo caído, seja ela de fartura ou de escassez, como Paulo canta, como diz em Filipenses, na fartura de pão ou na escassez, no frio ou no calor, seja onde for, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? É aquele a quem foi dado todo o poder. Pronto. A nossa vida, irmãos, pode até ficar, e normalmente fica, muito mais difícil quando nós nos convertemos, porque nós, constrangidos pelo Espírito Santo, deixamos de fazer uma série de coisas que nós fazíamos que nos dava vantagem. Agora nós não podemos mais fazer, e isso nos dá desvantagem no mundo caído. Normalmente fica muito mais difícil. É muito peito confiar nesse que tem todo o poder para viver nesse mundo tenebroso. É muito mais difícil viver no mundo com os valores do mundo. Sim, não foi difícil para Jesus.
Olha o que Jesus viveu aqui no mundo. Nasceu pobre, carpinteiro, na verdade ele era muito mais pedreiro do que carpinteiro. Viveu pobre a vida inteira. Como ele disse, não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho uma... Nasceu numa manjedoura. Aquela baiuca lá de madeira de botar comida para os animais. Foi ali que o homem foi. O berço dele foi aquilo. E na sua vida adulta, ele mesmo disse, não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, não tenho nem onde dormir. Não tenho uma cama não. Então a nossa vida pode ficar muito mais difícil, como a de Jesus foi, a dos apóstolos foram. Paulo era rico, famoso, poderoso, se converteu, virou um desgraçado que vivia apanhando e pegando piso e preso, e esquartejado, e apedrejado, e varada e os cambal. Pois é, o homem que disse, alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor. O homem que disse, tudo posso naquele que me fortalece. Pedro que disse, não estranheis o fogo que está queimando vocês nos postes, não. Estejam sempre prontos a testemunhar, a dizer a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança que há em nós? Aquele a quem foi dado todo o poder é o meu Salvador. Pronto. Então, irmãos, Jesus não foi um pobretão aqui? Foi, pois é. É Ele que tem todo o poder. Ele foi conferido pelo Pai. Por isso, Ele venceu o mundo caído, venceu Satanás, venceu o pecado, venceu a morte e oferece essa vitória aos pequeninos, aqueles que creem nele, que confiam nele e que querem tomar o seu jugo. Ele não diz a João? No mundo passais, não é ficais, não é passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí lá no Apocalipse, no fim do mundo, ele mostra para a gente que ele já venceu tudo. Tudo. Não temas. Ele disse ao pobre do João apavorado lá, coitado. Não temas, eu sou o primeiro e o último. É isso que quer dizer, eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra do abecedário lá e a última letra, o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo. Estou vivo pelos séculos dos séculos. Atenção! E tenho as chaves da morte e do inferno. Todo o poder me foi dado. Vinde a mim. Vocês não podem com isso não. Vocês já estão super cansados e sobrecarregados e não têm condição de carregar esse jugo. Vinde a mim. Vocês vão passar por aflições? Vão, mas eu já passei. Eu já venci o mundo. E lá no fim do mundo ele diz, olha aqui, eu tenho a chave do inferno. Eu tenho a chave da morte. E eu sou a vida. Eu vos darei a comer da árvore da vida. Eu vos darei a beber da água viva. Irmãos, é esse o homem que está chamando, vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados. De quê? De pecados, não é de vida aqui na terra, não. Os 3 últimos versículos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chamou a todo mundo aqui, mas ele já havia excluído daqui os entendidos, os sábios. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos conceda graça, meus irmãos queridos, graça para compreender a sua palavra e saber identificar uma pregação terapêutica, que quer apenas me deixar confortável com os meus pecados. Que maravilha de pregação. Sim, ela fez o que com você, além de afagar a sua arrogância, a sua soberba, a sua tranquilidade numa vida de pecado dentro da igreja. Que Deus nos conceda graça para compreender a sua palavra
e coragem. Ser forte e corajoso, Josué. Para quê? Para fazeres cumprir essa lei que eu dei a meu servo Moisés. Que eu já ouvi de pregação. Ser forte e corajoso, Deus vai te abençoar. Não é isso que a palavra lá diz. A palavra diz ser forte e corajoso para obedeceres a palavra de Deus. Então farás prosperar o teu caminho e introduzirás esse povo na terra que eu prometi a meu servo Abraão. O que eu já ouvi de pregação nesse texto, dizendo, Deus quer lhe abençoar. Mentira! Ser forte e corajoso, Deus vai te abençoar. Mentira! Ser forte e corajoso para ser obediente. Aí o resto é com Deus. Então, irmãos, que Deus nos conceda graça para compreender a sua palavra e coragem para pô-la em prática, a fim de que realmente e efetivamente vivamos para louvor da sua glória. Amém.